Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live de abertura do nosso curso de repescagem da segunda fase de administrativo. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui do meu curso de administrativo, de tributário também, coordeno essas duas áreas. E a gente está aqui hoje então para começar o nosso curso de repescagem da segunda fase de direito administrativo. Essa área tão maravilhosa, tão especial, né, e que a gente escolheu aí para a nossa vida e para o nosso exame. Eu sei que se você está vendo essa live, alguma coisa aconteceu, né? Você não foi aprovado ou aprovada ainda, mas vai ser aprovado e aprovada nesse exame. Então essa live ela serve também não só para isso, mas para que a gente possa refletir sobre algumas coisas, né? Refletir sobre o que deixou de ser feito, sobre o que pode melhor ser feito. Cada um de vocês tem um motivo aí, né, para não ter ido tão bem na prova. Então pode ser, por exemplo, a questão de gestão emocional, uma questão de gestão do tempo, uma falta de treino, enfim. Essa live também serve para isso, para que a gente possa conversar juntos e refletir sobre o que pode ser melhorado. Porque veja, se não deu certo ainda, algumas coisas precisam ser revistas, né? E se elas não forem revistas, quer dizer, se a gente continuar no mesmo caminho, adotando as mesmas práticas, priorizando as mesmas coisas, a chance de você de novo não passar é grande. Então, para isso que a gente está aqui já se precavendo e trazendo essa reflexão inicial, né? A gente vai fazer isso daqui a pouco com mais cuidado, mas já pensando agora nesse começo de live sobre o que pode ser mudado, o que pode ser melhorado. Tá bom? Tem alguns caminhos aí que a gente precisa dar uma luz neles. A gente precisa analisar com mais cuidado e para isso que a gente está aqui hoje também, beleza? Bom, de antemão quero apresentar a nossa equipe de administrativo. A nossa equipe de administrativo é composta por mim, professor Marcos Oliveira, que coordeno a segunda fase de administrativo, né? Estou aqui na coordenação, mas que tenho a brilhante atuação, a brilhante parceria mesmo, né? Do meu amigo Daniel Lamonier, que entra aqui na segunda fase de ADM com muitas partes das peças, né? Muitas aulas, especialmente as peças, as petições iniciais, a maior parte delas são vistas pelo Dani, e também direito material, né? A professora Carol Macaubal, brilhante também, né? Minha amiga pessoal também, que entra conosco aqui também na segunda fase de administrativo, na parte dos recursos e também na parte da petição inicial da ação de conhecimento, de procedimento comum. E também o professor Paulo Henrique, que não está nessa arte, mas que também faz parte da nossa segunda fase de administrativo, um amigo muito querido também, que passou a compor aqui a nossa equipe de administrativo recentemente e que nos brinda, né, com a sua participação sempre tão carinhosa com os alunos. Então é essa a nossa equipe, nós nos dividimos, né, entre as diversas aulas, então eu particularmente entro na parte de direito material, o Daniel entra na parte de direito material e processo, a Carol no processo e o Paulo no direito material. Todos muito acessíveis, todos com rede social aí aberta para vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem durante as aulas, durante a preparação, todos nós estamos disponíveis para vocês, para tirar dúvidas. E também nós temos a nossa comunidade no WhatsApp. Eu acho que eu coloquei aqui na arte, eu não, né? A técnica, a equipe de marketing colocou. Então, se você não participa ainda da comunidade no WhatsApp e quiser participar, eu recomendo que você participe, aqui está o nosso link para que você possa acessar a nossa comunidade. Lá a gente conversa, posta dicas, coloca avisos também das aulas, dos simulados. E é isso, tá bom? É importante que você participe então dessa nossa comunidade. Eu estou lá então para que você possa conversar comigo. O meu WhatsApp pessoal fica à sua disposição. Então será muito bem-vinda, muito bem-vindo na nossa comunidade. E também o Instagram, meu Instagram, se você tiver a oportunidade também e quiser me seguir, é @MarcosAurélioFreitas, tá bom? Então, se quiser me seguir lá, fica à vontade, que será um grande prazer tê-lo ou tê-la como meu amigo, né? Como meu seguidor lá no Instagram, beleza? Bom, eu queria começar a live de hoje falando um pouquinho sobre o nosso cronograma. Tá muito legal esse material. Ele foi produzido aí muito carinhosamente pela Priscila, nossa professora aqui também do meu curso. E aí, a gente tem aqui, gente, toda a programação do curso de segunda fase. Ou seja, você começa o curso de segunda fase sabendo os dias e as matérias que você vai ver. Claro, de vez em quando a gente faz alguma alteração por uma questão de agenda de professor, etc. Mas, no geral, é esse cronograma que a gente segue. Aqui estão todos os temas que você vai estudar na nossa segunda fase. Não só os temas, mas também as atividades. Porque uma das coisas mais importantes na segunda fase
de qualquer área, mas aqui falando, claro, da segunda fase de administrativo, são os treinos. O treino é fundamental. E eu sempre gosto de abrir um curso de repescagem trazendo para discutir, trazendo para a gente pensar juntos exatamente esse ponto. Você treinou o suficiente? Eu dou aula há mais de 15 anos na segunda fase, tributário e administrativo. E eu vejo que grande parte dos alunos que não são aprovados na segunda fase, a razão principal, não é a única razão, mas a razão principal e mais importante é a falta de treino. O treino é fundamental. E aí eu sempre gosto de fazer comparação com os atletas, né? Atletas olímpicos ou não olímpicos. Você já viu algum atleta, algum profissional da área de educação física, por exemplo, fazer uma prova de natação, uma prova de atletismo, ou qualquer coisa que seja, sem ter treinado antes? Gente, é impossível. É até óbvio o que eu estou dizendo. É impossível uma pessoa chegar numa prova de natação, por exemplo, sem nunca ter feito uma efetiva prova de natação, um treino, melhor dizendo, de natação. Ah, mas eu vou estudar só a teoria. Eu vou só aprender lá como é que dá a abraçada, como é que dá a pernada, qual é o tempo da respiração. Você não vai conseguir. Porque a gente só aprende na prática. E na segunda fase isso ainda é mais evidente, né? Na primeira fase o treino é importante, sim. Ele também tem a sua importância, mas na segunda fase ele tem uma importância ainda maior. Na verdade, eu posso dizer para vocês que na segunda fase o treino é determinante. O treino ele vai trazer sua aprovação. E o treino passa, dentre outras coisas, pelos simulados. Aqui no meu curso nós temos 9 simulados, aqui no material de vocês a gente colocou, né, a equipe colocou. Vocês terão 9 simulados. Esses simulados eles estão todos indicados aqui no material, no cronograma, né, do nosso curso. Alguns simulados, vocês vão ver, são simulados avulsos e outros simulados são simulados com correção. Marcos, qual é a diferença entre um simulado avulso e um simulado com correção, né? O simulado com correção, gente, é o simulado em que um professor corrige individualmente seu simulado e faz os comentários. E a nossa equipe aqui de administrativo, formada por 3 grandes professoras, é uma equipe muito experiente e que corrige realmente o seu simulado de forma individualizada, fazendo apontamentos, fazendo anotações. E é importante que você leia isso. A Ana, a Flávia, a Gabi, elas são muito atenciosas com os alunos. Então, nas correções que elas fazem, elas colocam os comentários, as observações, o que você pode melhorar. E, claro, te elogia também, né? Porque é sempre bom um elogio. Então, é importante que você, ao treinar, faça isso. Aliás, é importante que você, ao treinar, veja na correção o que foi dito, o apontamento que foi feito, porque isso vai fazer com que você melhore, com que você progrida, né? E aí você vai ganhando força, você vai ganhando know-how durante o curso. É uma dica que eu sempre dou e é algo muito importante que você faça durante os seus simulados. Algo muito importante também, é importantíssimo você saber como fazer o simulado. Por que eu falo isso? Porque tem aluno que faz o que eu chamo de simulado pingado. O que é o simulado pingado? É aquele simulado que o aluno vai, pega o simulado, faz a peça, sai para cortar o cabelo, volta, faz uma questão, sai para buscar o filho na escola. Gente, não dá para ser assim. Porque no dia da prova, lá em fevereiro, você não vai fazer a prova assim. Você vai sentar e vai ter 5 horas para fazer essa prova. Se você fizer os simulados desse jeito, que eu chamo de simulado pingado, você não vai estar efetivamente treinando. Você não vai estar efetivamente se colocando numa situação real da sua prova. Então é muito importante que você, ao praticar, que você, ao fazer esses simulados, você se submeta a uma situação real de prova. Senta e durante 5 horas você vai fazer o seu simulado. Ah, professor, mas eu não consigo. Você vai ter que arranjar um meio, né? Porque tem alunos que chegam para mim e dizem, professor, não passei. Eu pergunto, você fez simulado? Alguns alunos até dizem que fizeram. E aí quando eu pergunto, como você fez? Muitas vezes é o tal do simulado pingado. Então, não dá para ser assim. É pouco tempo, gente. É muito pouco tempo de preparação. São pouco mais de 2 meses, são 110 dias, né? Na verdade, 3 meses, né? Então, é um tempo muito pequeno que você vai precisar dedicar da sua vida, entre aspas, né? Não tão pequeno, mas é muito pouco tempo comparado à sua vida inteira para você fazer isso. Então, é importante que você faça seu treino nesse formato, nas 5 horas de prova, nas 5 horas que você vai ter no dia da prova.
Porque o grande objetivo do simulado é você simular a prova. É você se colocar numa situação real de prova. Para isso, você precisa fazer dentro do tempo que você vai ter. Isso vai fazer com que você ganhe time, porque a prova tem um tempo. E você precisa ter essa noção do tempo. Né? Você precisa chegar lá sabendo como você vai organizar o seu tempo. Para isso, o simulado vai ser determinante, vai ser fundamental. Então, tome cuidado aí com relação a essa questão do treino, tá? E em relação ao simulado avulso, que também consta aqui no seu material, é um simulado que não vai ser corrigido individualmente, tá? Na verdade, ele vai ser corrigido por você mesmo. Você tem lá o caderno de simulado, você vai fazer esse simulado, e aí depois você vai pegar o gabarito e fazer a sua pontuação, tá bom? Também tem esse tipo de simulado aqui no meu curso, tá bom? A maioria é simulado com correção, mas tem também os simulados avulsos. Nós também temos aqui, não consta aqui do cronograma, mas vai constar depois, a questão das provas anteriores e também das provas simuladas. O que são provas anteriores e provas simuladas? Olha que interessante, né? É um curso bem completo mesmo. As provas anteriores são as 15 últimas provas da FGV corrigidas pela equipe de professores. Corrigidas, que eu digo, em vídeo. Então a gente pega a prova, lê o enunciado, grifa, faz anotações, ensina você como fazer. Tá, a gente não vai redigir exatamente, né? A gente vai dizer as respostas, vai comentar, vai dizer como é que vai ser feita a pesquisa. Isso são as 15 provas anteriores corrigidas. Além disso, nós temos 5 provas simuladas. Marcos, o que é prova simulada? É a mesma coisa que simulado? Não. A prova simulada, gente, eu sempre digo isso, talvez você já tenha me escutado dizer, é um diamante. É uma das atividades mais legais da segunda fase. O que é a prova simulada? É eu ou Daniel, professor da equipe, junto com vocês, fazendo toda a peça e todas as questões junto com você. Como assim, Marcos? A gente vai pegar a peça, o enunciado, vai ler, vai grifar, vai fazer esqueleto e vai construir a peça. Vai redigir junto com você. Literalmente é como se a gente tivesse sentado junto com você, lado a lado, numa cadeira, redigindo a peça junto com você. E também a mesma coisa vale para as questões. Então a gente vai ler a questão, vai fazer a pesquisa, né? Não é só redigir, a gente vai fazer a pesquisa, vai abrir o Vademecum, vai utilizar os índices, vai utilizar as nossas marcações e vai fazer a redação da questão. Então, diferentemente da correção de provas anteriores, em que a gente vai dizendo e vai, enfim, falando as respostas, né? Construindo as respostas, mas sem redigir juntos, na prova simulada a gente redige juntos. Nós redigimos juntos a resposta junto com vocês, né? Junto com vocês, tanto da peça como das questões, tá bom? Então é um elemento aí pedagógico importantíssimo do nosso curso de segunda fase. Isso aí é um diamante, né? Então é isso. Também a gente vai ter no curso um negócio muito legal, que são os laboratórios, tá? O que são os laboratórios, gente? Os laboratórios são aulas com os professores da equipe em que a peça, mandado de segurança, ação popular, é redigida junto com vocês. O esqueleto a gente vê em aula, né? Não que nas aulas regulares a gente não faça isso, mas na aula de laboratório a gente pega aquele esqueleto e constrói juntos. Então eu tenho lá, por exemplo, o esqueleto da petição inicial de uma ação de conhecimento. Eu vou construir o preâmbulo, né? Na verdade, primeiro o endereçamento, o preâmbulo, depois os fatos, o cabimento, até chegar lá nos pedidos e no encerramento da peça. Esses laboratórios, eles ajudam muito no reforço. O laboratório ele funciona, na verdade, de verdade, como um reforço das aulas de peças. Porque você vai ter a aula de peça, então você tem lá, por exemplo, com o Daniel, por exemplo, a aula de mandado de segurança. Ele vai falar da estrutura, mas no laboratório ele vai construir mais detalhadamente junto com você essa peça. Então é muito importante. Esses laboratórios eles acontecem geralmente não, sempre às sextas-feiras, tá? Se você observar aqui no laboratório, no cronograma, eles estão sempre às sextas-feiras. Tem aí um no dia 13 de dezembro, no dia 20 de dezembro, e por aí vai, né? Dia 10, 17 não, né? 24, etc. Né? De janeiro depois, tá bom? E no final do curso a gente tem os nossos tradicionalíssimos eventos de revisão final, que são fenomenais. No exame passado a gente falou muita coisa nos eventos de revisão final. Então a gente tem lá
nos últimos dias, logo que acaba o curso, a revisão de súmulas, jurisprudência, súmulas, revisão de peças mestras, revisão de teses e o supertreino. E lá no sábado, que antecede a prova, lá no dia 15 de fevereiro, né, a prova de vocês é dia 16 de fevereiro, a gente tem o nosso Detona, que é um evento já tradicional aqui do meu curso. Acontece na primeira fase e também acontece na segunda fase. E esses eventos de revisão, eles são legais porque a gente, como o próprio nome diz, revisa o conteúdo. Porque, veja, todos nós somos humanos, né? E nós esquecemos muitas vezes. Eu brinco que às vezes eu não lembro o que eu almocei no dia anterior. Então a gente acaba esquecendo mesmo algumas coisas. Então os eventos de revisão eles são muito importantes para reforçar esse conhecimento, para revisar e, por que não dizer, também para aprender coisas novas, né? Às vezes, eventualmente, você acabou perdendo uma aula, não deu, teve um problema de saúde, etc. Naquele evento de revisão você acaba trazendo ali os conteúdos que você, às vezes, porventura, não viu. E, aliás, aproveitando que eu falei sobre isso, é algo que eu também gosto muito de falar nessas lives de abertura, nessas aulas de abertura. Gente, não escolham os temas que vocês vão ver. Eu sei que a nossa vida não para durante o curso, não é? Eu sei que a gente tem os nossos problemas pessoais, nós temos os nossos desafios, né, na nossa vida particular, mas é muito importante que você não escolha o que você vai estudar. Eu, como falei para vocês, eu estou nessa área de concurso e também de OAB há mais de 15 anos. E eu vejo que muitas vezes o aluno não passa porque ele acaba escolhendo o que ele vai estudar. E às vezes dá certo. Às vezes acaba dando certo. Mas eu já vi muitas situações em que o aluno escolheu e exatamente o que ele não estudou caiu. Tem um exemplo de uma aluna minha, nem foi da segunda fase de administrativo, foi da segunda fase de tributário, que era uma aluna brilhante, uma aluna muito boa. Ela fazia curso presencial, ela sentava na primeira fila, anotava tudo. Aquela aluna, né, muito determinada, muito estudiosa. Só que aí, quando foi chegando no final do curso, ela escutou um boato, e eu sempre tenho muito cuidado com essas coisas, dizendo, um certo professor disse que não ia cair recursos na prova. E eu sempre digo, gente, ninguém tem bola de cristal. Nós temos um histórico, uma estatística, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí uma tabela que eu fiz, mas nós não podemos ter certeza do que vai cair ou do que não vai cair. É leviano a gente dizer que com certeza não vai cair uma peça determinada, né? Que não vai cair um recurso ou que não vai cair uma petição inicial. É leviano fazer isso. Só que nesse caso ela acreditou nesse boato e acabou dizendo não vou estudar recursos. E não estudou. E aí, no exame 28, faz um tempinho já, lá em tributário, caiu um recurso ordinário constitucional, que nunca tinha caído e que nunca mais caiu também. Só caiu essa vez. Recurso ordinário constitucional. O que aconteceu? Ela não tinha estudado recursos e ela acabou reprovando. Foi para a repescagem, passou na repescagem, se dedicou bastante, a Daiane, e passou na segunda vez, passou na repescagem. Mas ela poderia ter passado de primeira, se ela não tivesse apostado. Esse momento é um momento muito importante na vida de vocês, não é um momento para apostar. A gente não pode ficar apostando, não pode ficar deixando vocês numa situação de vulnerabilidade. Então, veja tudo. Veja todas as aulas de peça, veja todas as aulas de direito material. Tem um exemplo também que eu fiquei muito triste nessa situação também, de uma aluna da segunda fase de administrativo. Na última semana, ela não viu as aulas. São umas aulas bem importantes. Então, ela acabou não vendo as aulas finais, e aí caiu uma questão, confesso para vocês que eu não lembro o número do exame, talvez lá pelo 36, em que o examinador trouxe a questão da responsabilidade civil do Estado, que é um tema simples, é um tema sem muitas dificuldades. E ela errou a questão e reprovou. E foi para a repescagem, passou na repescagem, tudo bem, mas também essa aluna poderia ter passado de primeira. Ela era uma questão simples, uma questão que tratava de um tema batido já na segunda fase de administrativo. Mas como ela não tinha visto a aula, ela acabou se equivocando no resultado, na resposta e acabou não passando. Então, tome cuidado, né? Eu sei que às vezes não dá para ver 100%, sim, porque falei para vocês já, a nossa vida não para, nem a minha nem de vocês, mas procurem não ficar escolhendo muitas coisas, tá bom? Porque às vezes quando a gente faz essas escolhas, acaba não dando certo. Beleza? Então, tome cuidado com isso, tá bom? Bom, eu vou colocar para vocês agora aqui, gente, um outro material que eu preparei para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso sem precisar tirar esse outro. Acho que eu vou sim conseguir.
Eu preparei também para vocês aqui um outro material que está bem legal, que é o raio-x das peças e dos temas que caíram nos últimos exames. Na verdade, dos últimos 16 ou 15 exames. Eu sempre que trago essas estatísticas, sempre que trago esse tipo de planilha, eu tenho muito cuidado, porque essa planilha ela é muito importante para mostrar para a gente o que mais cai. Se sobra de dúvidas, a gente consegue, visualizando esse conjunto aí de dados, entender o que é que mais cai. E acaba que ela nos guia muito no sentido de dar prioridade a certos temas. Então, por exemplo, né, só para que vocês possam entender o que eu estou falando para vocês. Aqui na nossa planilha vocês vão perceber que na segunda fase de administrativo cai muito recurso. Por exemplo, aqui no exame 40 caiu o agravo, no 39 caiu a apelação, aí depois, se a gente voltar um pouquinho, lá no 34 cai o recurso ordinário, no 33 agravo de instrumento, no 32 apelação. Ó, vocês percebem? Fica na cara, né? Fica bem evidente que o nosso examinador gosta de recursos. Isso acontece na nossa área. Ah, então recursos é um ponto de alerta. Sim, é um ponto de alerta. E tem recursos que caem mais. Recursos de apelação, recursos de agravo. Ou seja, esse mapa estatístico que vai ficar à disposição de vocês, eu não vou ficar lendo tudo isso, né? Não é bem o nosso objetivo, ele vai mostrar as nossas prioridades. Só que veja, prioridades não quer dizer que nós vamos negligenciar os outros temas. Isso acontece aqui nas peças, mas também acontece na parte do direito material. Se você verificar aqui, por exemplo, na parte de direito material, você vai ver que tem temas que se repetem muito. Né? Por exemplo, licitação. Licitação, na última prova, no exame 41, foi o tema da peça. Aqui, se a gente voltar um pouquinho, vocês vão ver. Né? E também foi o tema de uma das questões. Uma questão tratando da licitação das estatais. Também vocês vão perceber que cai muito, e vocês sabem disso, especialmente quem está na repescagem, né? Serviços públicos. Até faz um tempinho que não cai serviços. Serviços públicos caem muito na segunda fase. Agentes públicos também, embora não tenha caído nos dois últimos exames, no último exame, né, não caiu agentes, mas caiu no 40, caiu aqui no 36, sempre cai agentes. Então esse mapa estatístico, ele vai delimitar para a gente aqueles temas que são muito, muito importantes. E vocês vão perceber, inclusive, que no nosso curso a gente acaba tendo uma carga muito grande para esses temas, porque são os temas mais recorrentes. Mas, repito, não caia na tentação de achar que só você precisa estudar isso, que você só precisa estudar isso, porque os outros temas também caem. Né? E alguns até passam muito tempo sem cair, mas aparecem depois. Por exemplo, o terceiro setor. O terceiro setor ele demora um pouco a aparecer, mas veja, no 37 ele caiu, no 41 ele caiu de novo. Nem demorou tanto assim. Né? Acesso à informação também é um tema que demora um pouco às vezes a cair. Só que quando cai, é o que determina quem vai ser aprovado. É o que vai dar ali 2,5 para você. Aliás, 1,25 para você. Que é exatamente às vezes o que você precisa para ser aprovado ou aprovada. Então, é estatística, não é absoluta. As estatísticas elas são relativas, elas não são absolutas. Até em eleição, às vezes, acontece de ter lá a pesquisa e às vezes vira, né, na hora do resultado da eleição. Então, cuidado com as estatísticas, beleza? Bom, aqui nessa live de inicial, nessa live de abertura da segunda fase, eu queria também falar um pouquinho com você sobre alguns questionamentos, algumas reflexões que a gente precisa fazer com relação... Gente, deixa eu só voltar aqui um pouquinho o material. Pronto, agora eu consegui. Bom, então, só voltando um pouquinho, me perdoe, a gente precisa pensar nesse momento, né, nesse início de segunda fase, o que a gente precisa mudar? Quais são as reflexões, as perguntas que a gente precisa fazer? Então, sempre que eu começo um curso de segunda fase, eu gosto de fazer algumas perguntas, né? Perguntas que são dirigidas a nós, né, tanto a vocês como a mim, mas principalmente para vocês. Tá bom? Então, primeiro a gente precisa perguntar o seguinte: em qual parte eu tive maior dificuldade na preparação? Qual o principal motivo da reprovação? Foi o tempo? Foi o direito material? Foi a identificação da peça? Durante a preparação, houve treino? São 3 questionamentos que a gente precisa muito fazer nesse momento. O primeiro questionamento talvez seja o mais difícil de ser respondido, mas é o mais importante. Qual foi a sua principal dificuldade?
A sua principal dificuldade foi, por exemplo, no direito material ou foi na parte processual? Veja, eu tenho alguma experiência, né, dou aula há mais de 15 anos na segunda fase, e aí eu sempre que inicio o curso de segunda fase, eu gosto de dizer o seguinte: cada um tem as suas dificuldades pessoais, cada um tem as suas próprias dificuldades. Mas, no geral, nessa experiência que eu tenho, a grande maior parte dos alunos tem muita dificuldade, ou maior dificuldade, na parte do direito material. Eu não sei se é o seu caso, talvez o seu caso seja outro, talvez o seu caso seja uma maior dificuldade na peça, né? Mas, na minha experiência, a maior parte das situações envolvem dificuldade no direito material. O direito material, em direito administrativo, ele tem um desafio para nós. Nós não temos um código. Nós não temos um código de direito administrativo, como nós temos em direito penal, como nós temos em tributário, como nós temos, por exemplo, o CPC. Isso faz com que o nosso estudo de direito material seja diferente mesmo. A nossa forma de estudar o direito material, e principalmente, claro, a nossa pesquisa na hora da prova é diferente das outras áreas. Então, se eventualmente você vem de outro curso, talvez a sua dificuldade venha disso. Porque talvez a metodologia do outro curso que você fez não se preocupou com isso. Não se preocupou em ensinar para você como realmente você precisa pesquisar o direito material. E isso, claro, a gente vai fazer durante o curso, né? Não é hoje que a gente vai fazer isso, porque não é bem o objetivo da nossa live de hoje. Mas a gente vai aprender. Então, tem, por exemplo, o tema da licitação. A licitação tem muitas leis. Qual eu vou priorizar? Norma especial, norma geral? Como é que eu vou identificar na questão que, ao invés de eu aplicar, por exemplo, a lei geral de licitação, a norma geral de licitação, eu vou aplicar uma norma especial? Isso você precisa saber. Essa expertise, ou entre aspas, bem entre aspas, essa malícia, você precisa compreender. Outro tema também que tem muitas leis, serviços públicos. Serviços públicos, nós temos várias leis tratando de serviços. Qual lei eu vou aplicar? A lei mais geral, a lei mais especial, a lei das concessões comuns, a lei das PPPs. Como é que eu vou me comportar na hora da pesquisa? Então, talvez, pode não ser, mas talvez a sua dificuldade no direito material passe por isso. Ou talvez você não deu a atenção que era devida. Às vezes, é muito comum na segunda fase, não só de administrativo, mas também das outras áreas, a gente ter alunos que ficam tão preocupados com a peça, tão preocupados em ver as aulas de peças, e é importante, né? Porque se você errar a peça, você vai zerar o seu exame, mas acabam não estudando direito material. E aí, claro, chegam na prova, evidentemente que chegam na prova com a dificuldade natural, afinal de contas não conseguiram ver as aulas ou não optaram por não ver as aulas de direito material. E eu sempre digo também, né, tem algumas coisas que eu sempre faço questão de repetir. Não estudar direito material, gente, é um tiro no pé. Matematicamente falando, mais de 50% da prova, mais de 50% da segunda fase é direito material. Quer ver? As 4 questões, valem 5 pontos, são de direito material. Dificilmente, pouquíssimas hipóteses, em pouquíssimos casos, se cobra processo nas questões. Em 99% dos casos, pelo menos na segunda fase de administrativo, nós temos a cobrança do direito material na segunda fase, nas questões. E na peça, eu também tenho uma boa parte da peça, que são as teses da peça, que são direito material. Então, veja, mais de 5 pontos da sua prova, entre 6 e 7 pontos, vem do direito material. No último exame, isso se demonstrou claro. No exame 41, nós tivemos 5 teses na peça. Até foi algo inédito, algo que fugiu um pouco do padrão da segunda fase de administrativo. Porque geralmente são 3 teses, já aconteceu de ter 2 teses. Só que no último exame foram 5 teses. E aí, você vai negligenciar o direito material? Você vai deixar de estudar licitação com profundidade necessária? Você vai deixar de ver as aulas de agentes públicos, de serviços públicos, ou que seja temas não tão recorrentes, como por exemplo terceiro setor? Você não pode fazer isso. Então a ideia é que você não esqueça que matematicamente mais de 50% da prova vem do direito material. Com relação à peça, eu sempre digo que também isso, a peça é a parte mais fácil do exame. Porque a peça é um esqueleto, é uma receita de bolo. Se você aprender o esqueleto da peça, é só você reproduzir na hora da prova. Tá? Ainda mais com professores tão bons como o Daniel, a Carol, o Darlan, que também acaba entrando também na segunda fase de administrativo. Então você vai conseguir, tá bom? A maior dificuldade aqui nossa é fazer com que você entenda que tudo é importante.
que você não pode negligenciar nada. Isso vai ser importante aí para você nessa jornada, nessa caminhada. Ok? Bom, outra pergunta é: qual o principal motivo da reprovação? Foi o tempo, o direito material ou a peça? Também é uma pergunta que tem a ver com a primeira. A questão do tempo, gente, é um elemento que reprova muita gente. Muitos alunos relatam que não conseguiram chegar ao final da prova, que não conseguiram chegar nas questões às vezes. Né? Nas questões é mais raro, mas não conseguiu resolver todas as questões. Até conseguiu chegar nas questões, mas não conseguiu resolver todas. Passou ali 4 horas na peça e acabou não conseguindo dedicar o tempo necessário para resolver as 4 questões. Por que isso acontece? E eu vou repetir sendo chato: falta de treino. A falta de treino provoca isso. Porque você chega na prova sem esse timing. Até o humorista tem que ter timing. A piada num show de humor tem um tempo. Se o humorista errar esse timing, se ele fizer a piada às vezes 1 milésimo de segundo depois, a plateia não vai rir. Então você precisa desse tempo de prova, esse time de prova. Se você não tiver, você não vai conseguir chegar ao fim. E desculpem, e você só consegue chegar na prova com esse time de prova se você fizer os simulados. Porque você vai ter a forte sensação, a forte impressão do tempo necessário para fazer a peça, para fazer as questões. A gente ensina você isso. A gente fala: olha, a peça, você vai ali gastar uma média de 2 horas, 2 horas e meia. E o resto você vai reservar para as questões. Tá, mas se você não treinar isso, como é que você vai chegar na hora da prova? Então, não vai dar certo, tá bom? Então é importante que você faça esse treino. E o ponto 3 tem a ver com os outros pontos aí que a gente falou, que é a questão da preparação ter reservado um tempo considerável para o seu treino. Então, esses são os questionamentos iniciais. Depois a gente vai ter algumas orientações gerais. Escolha do material, conhecer o material, marcar o material. No ponto 4 a gente tem um treino de novo, eu não vou repetir mais, tá bom? Mas escolher o material, conhecer o material e marcar o material. Aqui eu volto de novo para a questão de um atleta. Você já viu alguém fazer uma prova de atletismo, chegar numa prova de atletismo 100 metros rasos, por exemplo, nas Olimpíadas, usando um tênis pela primeira vez? Gente, tênis novo dá calo. Você não pode usar o tênis, o atleta no caso, né? Não pode usar o tênis novo no dia da prova. Ele tem que usar o mesmo tênis que ele usou durante o treinamento dele, durante a preparação dele. A mesma coisa é aqui. Você não pode chegar na prova sem ter manuseado esse vade-mecum. Então você precisa, durante a preparação, estar com o vade-mecum em mãos. Tem alunos, no online eu não consigo ver isso, mas no presencial eu visualizo isso às vezes. Tem aluno que chega na aula sem o vade-mecum na mão. Ora, como é que você vai chegar na prova sem esse vade-mecum íntimo seu? Então você precisa acompanhar as aulas pelo vade-mecum. E um aspecto muito importante, a marcação desse vade-mecum. Essa é uma pergunta que sempre vocês fazem. Sempre que está ingressando no curso de segunda fase, pergunta: tem marcação de vade-mecum? E, aliás, é um critério que vocês usam para escolher o curso, né? Aqui no meu curso, nós marcamos o vade-mecum durante as aulas. Então não é só apenas, como alguns cursos fazem, eu sei que fazem, ensinar a marcar. Tem alguns cursos que tem lá uma aula que ensina a marcar o vade-mecum e aí o aluno marca sozinho. E aí o curso larga o aluno. Aqui não, a gente marca junto com você. Então a gente vai ter aula a aula, marcação, a gente vai acompanhar os artigos, as súmulas e vai marcando junto com você. Sempre, claro, de acordo com o edital. O edital de vocês tem regras. Tem algumas coisas que podem, algumas coisas que não podem, e isso vai ser feito, utilizada essa técnica de marcação vai ser feita de acordo com o que o edital dispõe. Então a gente vai estar lá usando os clipes que são permitidos, canetinha, né, marcação com marca-texto, com lápis, eu prefiro até com lápis, porque o lápis não passa de uma página para outra, tudo de acordo com o edital. Eu, Carol, Paulo e Daniel, fazemos isso sempre de acordo com o edital. Cuidado também, né? Eu sempre gosto também de falar isso. Às vezes ali quando está chegando para o final do curso, que a galera já está mais estressada, sempre chega algum aluno e pergunta: professor, mas fulano de tal disse que isso não pode. Eu brinco, não fale com estranhos. Porque tem muita gente que gosta de criar essas histórias terroristas, né? Para ficar fazendo terrorismo com as pessoas e deixa vocês inseguros e inseguras. Então, nós fazemos a marcação aula a aula sempre de acordo com o edital. Marcos, qual é o material que a gente vai utilizar? Aqui, eu até, não sei se eu coloquei aqui no nosso material, coloquei.
Aqui nós temos na segunda fase de administrativo um kit, né? Esse kit é composto de um vade-mecum específico da nossa área, o livro de prática administrativa e o vadão. O vadão não está aqui nessa arte, mas ele também faz parte. Vamos lá. Primeiro, o que é o vadinho e o vadão? O vadinho é o vade específico da nossa área, que é esse vade aqui que está na nossa arte, né? É um vade, na verdade, que serve para as áreas de tributária, administrativa e constitucional. Esse vadinho é fundamental. Fundamental porque nele estão contidas as leis específicas da nossa área. Então lá nós temos as leis de serviços públicos, as leis de desapropriação, as leis de licitação. Tudo que é específico da nossa área vai estar aqui. Só que é possível, e já aconteceu, de serem cobrados temas mais gerais na prova. E aí a gente precisa também ter o nosso vadão. O vadão é aquele vade, vocês devem conhecer, embora não esteja aqui na arte, ele está até aqui atrás de mim. Ele é um vade mais geral, quer dizer, ele vai ter lá o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Enfim, é um vade que não é específico da nossa área, mas que, por vezes, na prova, ele pode ser utilizado, pode ser necessário utilizá-lo. Quer ver um exemplo? O exemplo dos bens públicos. Bens públicos é um tema que está na nossa segunda fase, que está no edital. Só que grande parte das coisas que nós precisamos sobre bens públicos, definição, classificação, atributos, estão no Código Civil. E o Código Civil não está no nosso vade específico. Ele não está, porque ele é uma norma geral. Não é uma norma específica do direito administrativo. Então, se por acaso cai uma questão na prova de vocês do Código Civil, vocês precisam estar com o vadão. Beleza? Então é importante que você tenha esses dois vademecums, tá bom? E o livro de prática, ele é muito legal também porque ele serve, você não pode levar claro no dia da prova, mas ele serve aí durante a preparação como um guia de consulta mesmo. Ele vai ter lá os modelos de peça, os esqueletos da peça, algumas teses de direito material associadas a essa peça. Então, por exemplo, mandado de segurança. O que tem mais cara de mandado de segurança? Por exemplo, agentes públicos têm muita cara de mandado de segurança. Licitação tem muita cara de mandado de segurança, não é? Então a gente tem lá o esqueleto das peças, a teoria daquela peça, as teses apropriadas àquela peça e o que já caiu nos exames sobre aquela peça ou abordando aquela peça, tá bom? Não, você não vai levar na prova, mas ele ajuda bastante aí na sua preparação, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela participação. Sejam muito bem-vindas. Muito bem-vindos à nossa live da segunda fase de administrativo. Qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? @Marcos Aurélio Freitas e entra lá na comunidade, no WhatsApp, que vai ser um prazer tê-los e tê-las lá conosco. Um grande abraço, fiquem com Deus e excelentes estudos. Tchau, tchau!